Olá a todos, eu sou Caleb Elias de Carvalho Barbosa e este é o canal Reforma e Teologia. Chegamos ao 21º e último vídeo da nossa série sobre predestinação. E não poderia haver um texto mais decisivo para encerrar essa exposição do que Romanos 9. Aqui, o apóstolo Paulo trata de forma direta, explícita e incontornável da soberania exaustiva de Deus, apresentando um Deus que não apenas prevê, mas determina, não apenas conhece, mas ordena, não apenas governa em termos gerais, mas age causalmente em cada detalhe da história. Romanos 9 destrói qualquer tentativa de preservar a autonomia humana, contingência real ou liberdade da criatura. O texto não está preocupado em proteger a sensibilidade do leitor, mas em afirmar o direito absoluto de Deus sobre suas criaturas. O oleiro não reage ao barro, o oleiro define o barro. E é nesse contexto que Paulo fala dos vasos de honra e dos vasos de desonra, não como categorias acidentais ou posteriores à história, mas como realidades preparadas segundo o decreto eterno de Deus. Neste vídeo final, veremos que Romanos 9 não ensina uma soberania parcial, nem um decreto condicionado, nem uma eleição baseada em previsões. Ele ensina que Deus, para a manifestação da sua glória, forma ativamente vasos para misericórdia e vasos para juízo, segundo sua vontade soberana, sem pedir permissão à criatura e sem se submeter a qualquer padrão externo de justiça. Encerrar essa série com Romanos 9 é intencional. Esse capítulo funciona como um divisor de águas. Ou Deus é absolutamente soberano, ou não é. Ou ele tem misericórdia de quem quer e endurece a quem quer, ou a Escritura perde seu sentido mais elementar. Aqui não há compatibilismo, não há tensão bíblica, não há mistério a ser usado como fuga. Há revelação clara, há autoridade divina e verdade objetiva. Portanto, este último vídeo não é apenas um fechamento da série, mas uma afirmação final e sem concessões. O Deus da Bíblia reina absoluta e exaustivamente. E Romanos 9 é uma das declarações mais contundentes dessa realidade. Diante desse Deus, resta ao homem não discutir, mas reconhecer, se curvar e adorar. Primeiro ponto, Romanos 9 como a afirmação máxima da soberania exaustiva de Deus. Romanos 9 não é um texto periférico, nem secundário na doutrina bíblica da predestinação. Ele é um dos núcleos mais explícitos da revelação da soberania absoluta de Deus. Paulo não escreve esse capítulo para resolver um dilema pastoral menor, mas para responder à objeção central levantada contra o evangelho da graça soberana. Se Deus elege soberanamente, então a promessa falhou? A resposta do apóstolo é inequívoca. A promessa nunca esteve condicionada ao homem, mas ao decreto eterno de Deus. Desde os primeiros versículos, Paulo estabelece que a eleição divina é anterior, independente e incondicionada. Não eram ainda nascidos, nem tinham praticado bem ou mal. Romanos 9:11. Essa afirmação destrói qualquer tentativa de fundamentar a eleição em obras, decisões, previsões ou méritos humanos. O propósito de Deus, segundo a eleição, permanece não por causa de quem quer ou de quem corre, mas exclusivamente por causa daquele que chama. A linguagem é deliberadamente excludente. Toda causalidade última é retirada da criatura e atribuída a Deus. Em seguida, Paulo antecipa a objeção moral. A injustiça da parte de Deus, Romanos 9:14. Observe que essa pergunta só faz sentido se Paulo estiver ensinando determinismo soberano real. A resposta do apóstolo
não apela à liberdade humana, nem introduz uma tensão, nem suaviza o decreto. Ele cita Êxodo 33, 19. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. A misericórdia é apresentada como um ato absolutamente livre de Deus, não como uma resposta a algo no homem. O clímax dessa argumentação aparece em Romanos 9, 16 a 18. Assim, pois, não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Aqui, Paulo afirma explicitamente uma ação causal dupla. Deus não apenas salva ativamente, ele também endurece ativamente. O endurecimento de Faraó não é apresentado como mera permissão, mas como parte do plano soberano de Deus para manifestar seu poder e proclamar seu nome em toda a terra. É exatamente nesse ponto que Paulo introduz a metáfora do oleiro e do barro. Romanos 9, 20 a 21. Essa imagem elimina qualquer noção de autonomia ou liberdade da criatura em termos metafísicos. O barro não coopera, não decide, não reage. Ele é formado. O oleiro não observa possibilidades. Ele determina o fim do vaso. A distinção entre vasos de honra e vasos de desonra é decretiva e teleológica. Deus faz um vaso para um fim e outro para outro fim, segundo sua vontade soberana. Portanto, Romanos 9 não ensina uma soberania mitigada, nem uma eleição defensiva, nem um decreto condicionado. Ele ensina a soberania exaustiva de Deus sobre a salvação, o juízo e a própria história. Tudo ocorre conforme o querer divino. E a distinção entre os vasos não nasce do homem, mas do propósito eterno daquele que faz todas as coisas para a glória do seu nome. Esse capítulo, longe de ser um problema teológico, é o fundamento inescapável de qualquer doutrina bíblica coerente da predestinação. Quem tenta neutralizá-lo, suavizá-lo ou reinterpretá-lo já decidiu previamente que Deus não pode ser tão soberano quanto a Escritura afirma. Segundo ponto, os vasos de honra e desonra, preparação decretiva, não reação histórica. Em Romanos 9, 22 a 23, Paulo aprofunda a implicação inevitável da soberania exaustiva de Deus ao falar dos vasos de ira preparados para destruição e dos vasos de misericórdia preparados de antemão para a glória. Aqui, o apóstolo não descreve uma diferença que surge no decorrer da história, mas uma distinção decretiva anterior aos atos humanos e fundamentada exclusivamente na vontade soberana de Deus. A linguagem de preparação é decisiva. Não se trata de mera previsão, permissão ou acomodação posterior aos acontecimentos. Paulo fala de um ato teleológico. Os vasos existem para um fim específico, definido pelo próprio Deus. A finalidade precede a história. O decreto precede a execução. O querer divino precede qualquer resposta da criatura. Os vasos não se tornam o que são por escolha autônoma. Eles são formados para aquilo que manifestarão. É importante notar que Paulo não tenta proteger Deus de acusações humanas. Ele afirma que Deus suportou com muita longanimidade os vasos de ira, o que pressupõe que o endurecimento e o juízo são deliberados. A longanimidade não nega o decreto, ela o executa no tempo, revelando tanto a justiça quanto a paciência de Deus. O juízo não é precipitado, mas também não é contingente. Da mesma forma, os vasos de misericórdia não são descritos como pessoas que se qualificaram para a graça, mas como aqueles que Deus preparou de antemão para a glória.
A expressão elimina qualquer ideia de cooperação decisiva da criatura. A misericórdia não responde à fé. A fé é fruto da misericórdia. A eleição não segue a história segue a eleição. Essa distinção entre vasos de honra e de desonra está em perfeita harmonia com a metáfora do oleiro apresentada imediatamente antes. O oleiro não observa o barro para decidir o que fará. Ele define o propósito do barro. Um vaso é formado para uso honroso, outro, outro para o uso comum ou desonroso. E ambos existem para manifestar o direito soberano do oleiro sobre sua obra. O texto não admite a ideia de que Deus cria todos os vasos com o mesmo propósito e depois reage ao que eles se tornam. Portanto, Romanos 9 ensina que a distinção entre os homens não é o resultado último da liberdade humana, mas do decreto eterno de Deus, que causa todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. A honra e a desonra não emergem do tempo, elas são executadas no tempo, a partir de um decreto eterno. Negar isso é esvaziar o argumento de Paulo e transformar Romanos 9 em algo que ele claramente não é. Assim, os vasos de honra e de desonra não apenas ilustram a soberania divina, eles a proclamam. Deus não apenas governa resultados, ele governa fins, meios e destinos, para que, tanto na misericórdia quanto no juízo, seu nome seja plenamente glorificado. Terceiro ponto, a resposta correta da criatura: silêncio, submissão e adoração diante do Deus soberano. Após estabelecer a soberania exaustiva de Deus e a distinção decretiva entre vasos de honra e de desonra, Romanos 9 conduz o leitor a uma conclusão inevitável. A criatura não recebe o direito de julgar o Criador. A estrutura do argumento paulino deixa isso claro. Quando a objeção surge, por que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Romanos 9:19. Paulo não concede legitimidade à pergunta. Ele a interrompe com uma afirmação de autoridade ontológica. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Romanos 9:20. Essa resposta é teologicamente decisiva. Paulo não tenta harmonizar soberania divina com autonomia humana. Não apela a mistério, não introduz exceções. Ele reafirma a assimetria absoluta entre Deus e o homem. O problema da objeção não é intelectual, mas moral. É a criatura recusando-se a aceitar o direito soberano de Deus de determinar o fim de suas próprias criaturas. Aqui, Romanos 9 revela que a doutrina da predestinação não é apenas um tema soteriológico, mas uma prova de submissão espiritual. O texto funciona como um teste. Quem aceita a soberania exaustiva de Deus submete sua razão à revelação. Quem a rejeita o faz porque exige que Deus seja justificável segundo critérios humanos. O conflito não é apenas meramente exegético, mas antropocêntrico versus teocêntrico. Paulo encerra o capítulo apontando para o verdadeiro problema de Israel, a tentativa de estabelecer justiça própria. Romanos 9, 30 a 33. Isso demonstra que a rejeição da soberania divina anda de mãos dadas com a exaltação da capacidade humana. Quando o homem insiste em liberdade, mérito ou decisão autônoma como fundamento último, ele inevitavelmente tropeça na pedra de tropeço, o próprio Deus soberano revelado em Cristo. Assim, Romanos 9 nos ensina que a resposta correta à soberania exaustiva de Deus não é debate, nem resistência, nem tentativa de suavização doutrinária. A resposta bíblica é silêncio reverente,
submissão absoluta e adoração. O Deus que forma vasos para a honra e para a desonra não está buscando aprovação, ele está revelando sua glória. Encerrar essa exposição com Romanos 9 é reconhecer que a predestinação não termina em especulação, mas em culto. O homem é chamado a se curvar diante de tudo o que Deus revelou. E diante do Deus que tem misericórdia de quem quer e endurece a quem quer, a única postura fiel é confessar: Ele é Senhor e nós somos barro. Bom, então, para concluir, a predestinação e a glória do Deus absoluto. Chegamos ao fim desta série, não com todas as objeções respondidas segundo os critérios humanos, mas com toda a verdade afirmada segundo a revelação divina. A doutrina da predestinação, tal como apresentada nas Escrituras, não existe para preservar a autonomia da criatura, nem para proteger sensibilidades morais modernas, mas para exaltar a soberania absoluta de Deus sobre todas as coisas. Ao longo de toda a série, vimos que nada ocorre fora do decreto eterno de Deus. A criação, a queda, a redenção, a eleição, a reprovação, o bem e o mal, a fé e a incredulidade, a salvação e a condenação. Tudo procede da vontade decretiva de Deus, que opera todas as coisas segundo o conselho da sua própria vontade. Efésios 1:11. Não há lacunas, não há exceções, não há eventos contingentes fora de seu controle. Um Deus que tenta, reage ou permite não é o Deus da Bíblia, mas uma construção filosófica estranha à revelação. Romanos 9 encerra essa verdade de forma inescapável. Deus é o oleiro, o homem é o barro. Alguns vasos são formados para a honra, outros para a desonra. E isso não decorre de previsão de fé, méritos ou escolhas autônomas, mas do propósito eterno de Deus, estabelecido antes da fundação do mundo. Qualquer tentativa de suavizar essa doutrina resulta, inevitavelmente, na negação da soberania exaustiva de Deus e na reintrodução do homem como centro do sistema teológico. Essa série deixou claro que o problema nunca foi bíblico, mas antropológico. O homem natural não se rebela contra a predestinação porque ela é obscura, mas porque ela destrona sua pretensa liberdade, sua autossuficiência e sua ilusão de controle. A predestinação humilha o homem para glorificar Deus. E é exatamente por isso que ela é odiada. Concluímos, portanto, afirmando sem reservas: Deus decreta e causa todas as coisas para a manifestação plena de sua glória. A salvação dos eleitos exalta sua misericórdia soberana. A condenação dos réprobos exalta sua justiça perfeita. Nenhum dos seus planos pode falhar. Nenhum dos seus decretos pode ser frustrado. Nenhuma criatura pode resistir à sua vontade. Diante dessa revelação, resta apenas uma resposta legítima: silêncio reverente, fé submissa e adoração absoluta. A predestinação não termina em resistência humana, mas em culto. Não termina na razão autônoma, mas na confissão humilde. Dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Bom, pessoal, espero que tenham gostado não só deste vídeo, mas de toda a série, de todos os vídeos anteriores desta série. Peço que curta, comente e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Bem, um forte abraço, com Deus e até o nosso próximo encontro aqui no canal Reforma e Teologia.